Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite, bom sábado, bom domingo, bom feriadão. Não sei que hora e que dia vocês estarão vendo essa aula que já está gravada há um tempo. Então, gente, essa é a aula 2. O que é a ISO 19011 e suas terminologias. Você vai entender que norma é essa. Pô, não estou saindo da ISO 9001, professor, não. Tem a ISO 9001 e existe essa norma ISO 19011. Então, quem está fazendo auditoria tem que entender um pouco dessa norma, da generalidade dela, do que ela significa, o que ela tem para trazer para o auditor conhecer um pouco. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre ela. E dentro do seu material tem essa norma aí, né, que está lá para você debulhar à vontade e aprender mais sobre ela. Tá? Mas a gente vai realmente desmembrar essa norma dentro do nosso curso, tá? Eu vou falar especificamente agora do que é essa ISO e as terminologias que ela está falando. E dentro do curso a gente vai voltar muito para ele. Tudo que a gente falar mais na frente, com certeza a gente está dentro da norma ISO 19011, tá? Então, agora a gente vai ver quem é essa danadinha dessa ISO 19011, que é o escopo dela, o que é que ela fala, o que é que ela diz sobre o que, que ela faz. Então, ó, deixa eu pegar o meu laser aqui para poder apontar para os cantos. Opa, laser. Então, a norma 19011 ela fornece orientações sobre auditoria de sistema de gestão. Gente, então isso é uma norma que te informa como deve se comportar, como deve ser feito, o comportamento do auditor, como é que tem que ser feito um plano de auditoria, programa de auditorias, a linguagem da auditoria, né, as ações corretivas, as ações preventivas, a abordagem da ISO 9001, não só da ISO 9001, porque essa norma ela leva em consideração qualquer outra norma. Se você se basear nessa norma para fazer uma auditoria de qualquer outro tipo de norma, estará muito bom e muito bem feita a sua auditoria. Então, fornece orientações sobre auditoria de sistemas de gestão, incluindo os princípios, planejamento, condução da auditoria. Tá vendo? Como são os princípios da auditoria, a gente vai ver isso mais na frente. Como tu planeja uma auditoria e como tu conduz uma auditoria, né? Até o fechamento. Ó, como também orientações sobre a avaliação de competência de pessoas envolvidas no processo da auditoria. Opa, qual é a competência do auditor? É o que ele quer fazer. Avaliação de competência de pessoas envolvidas no processo. Estas atividades incluem as pessoas que gerenciam o programa de auditoria, os auditores e a equipe de auditoria. Então, quem está montando a auditoria, o auditor, a equipe da auditoria, que a equipe também são auditores. Às vezes, quando tem grandes auditorias, tem um auditor líder e os auditores que faz parte da equipe, mas todos são auditores. Claro que sempre quando tem mais de um auditor, num grupo, uma equipe, sempre tem que ter um líder. Existe um líder para concentrar as coisas, tá? Então, aqui é o que a gente vai entender um pouco da ISO 19011, uma norma elaborada para gerar, ter orientação sobre como você faz uma auditoria. Ela traz os princípios, planejamento e condução, fechamento e como o comportamento do auditor deve ser, tá? Então, isso é que a norma traz. Então, gente, qual é a aplicabilidade? Ela é aplicável a todas as organizações que necessitam planejar e conduzir auditorias internas ou externas de sistema de gestão ou gerenciar um programa de auditoria. Gente, ela não está só ligada à ISO 9001, ela está ligada a qualquer outra norma. Isso é uma norma para auditar, entendeu? É uma norma para conduzir, planejar e ter princípios de auditoria. Então, a aplicação deste documento para outros tipos de auditorias é possível, desde que seja dada consideração especial para a necessidade de competência específica. Dependendo de alguma norma, pode ser que a competência das pessoas que tenham que ser específica, tá? Não simplesmente você aplicar para a norma ISO 9001. Claro, tem normas, por exemplo, a ISO e a ATF, ela exige que você tenha um grande conhecimento de CEP, de MSA, de APQP, de PIPAP. Tem que ter um bom conhecimento estatístico para poder você realmente enfrentar uma auditoria de uma ISO e ATF.
E tem vários outros tipos de norma também, que é muito específico, né? Norma de alimentação, norma para tanta coisa, para aeronaves, para avião, para navio. Então, aí você tem que ter conhecimento daquela competência. Porém, a parte de programação, comportamento, princípios, está tudo voltado na ISO 19011. Por isso que ela fala, a aplicação deste documento para outros tipos de auditorias é possível, desde que seja dada consideração especial para a necessidade de competência específica. Então, qualquer norma eu posso aplicar a ISO 19011. Porém, eu tenho que ter gente competente para realizar auditoria sobre aquela norma específica, né? Porque a ISO 9001 ela é muito universal, é muito ampla, não é necessário muito conhecimento específico, né? Mas só mesmo conhecimento da norma. Então, terminologia, gente. Um pouco chatinho, mas a gente vai entrar nisso. Mas o que é? É a linguagem da norma. Às vezes você vai descobrir uma palavra ou outra que significa isso. Mas quem trabalha já com auditoria já passa de letra. Auditoria, né? Processo independente e documentado para obter evidências objetivas de acordo com os critérios de auditoria. De acordo com o critério de auditoria. O que é auditoria, né? É você ir lá independentemente, tentar enxergar se aquele sistema está funcionando de acordo com um procedimento. Procedimento é norma. Então, se o sistema tem um procedimento, tem uma norma, eu vou enxergar ele de acordo com a norma. Então, isso aqui é auditoria. Eu vou auditar de acordo com a norma. Ou de acordo com o procedimento que ele existe. A auditoria existe a interna ou de primeira parte, que é a auditoria da própria empresa. Eu tenho minha empresa, então eu mesmo faço minha auditoria dentro da minha empresa. Então, isso é chamado de auditoria interna ou de primeira parte. E existe a auditoria externa, que são duas, segunda parte ou terceira parte. Segunda parte são auditorias conduzidas por parte dos interessados na organização, clientes, órgãos fiscalizadores. Por exemplo, eu tenho uma empresa e um cliente meu vem me visitar e fazer uma auditoria em mim. Ou o Ministério do Trabalho vem fazer uma auditoria. Ou o órgão da segurança pública vem fazer uma auditoria. Os bombeiros fazer uma auditoria. Então, quem está interessado em minha empresa vem fazer uma auditoria. Tá? Isso seria a segunda parte. E a terceira parte são auditorias conduzidas por órgãos independentes, órgãos certificadores. Eu tenho a minha empresa, contrato uma empresa que é certificadora, ela vem fazer uma auditoria em mim e vai mandar uma cartinha para o órgão certificador dizendo que Luiz Moraes está de acordo com a norma tal. Aí eu recebo a minha certificação que eu estou de acordo com a norma tal. Né? Por isso que a terceira parte são órgãos que fazem. Né? Lembro muito do BVQI. Trabalhei muito com BVQI, eu trabalho muito com BVQI. BVQI é quem faz a auditoria de certificação. Então, ele faz uma auditoria de terceira parte. Tá, gente? O que tem mais? A auditoria combinada, executado em mais de um sistema de gestão, sistema integrado, em um único auditado. Quem tem hoje, que fala muito no SGQ, Sistema de Gestão Integrado, SGI, Sistema de Gestão Integrada, que tem a ISO 14000, tem a OSAS, tem a ISO 9001, todas essas normas junto, eu faço uma auditoria combinada. Eu consigo ver que a pessoa está de acordo com todas essas normas em uma só auditoria, entendeu? Aí eu faço uma combinada. Conjunta, auditoria conjunta, o que é isso? Executada em um único auditado. Vieram executar na minha empresa. Por mais de duas organizações de auditoria. Quer dizer, duas organizações vieram fazer uma auditoria em mim. É uma auditoria conjunta, os dois auditando, verificando, os dois. É como se tivesse duas pessoas para me julgar e me apontar se o sistema está perfeito, ou tem algumas coisas de melhoria, ou tem algumas falhas. Mas são mais de duas organizações fazendo auditoria no mesmo lugar, conjuntamente. Programa de auditoria. Arranjos para um grupo de auditoria, planejado por um período de tempo e um propósito específico. Aqui, ó, eu tenho um programa de auditoria, quer dizer, são várias auditorias programadas, planejadas para ser feito, tá? Com um propósito específico. Então, programa de auditoria, eu tenho um arranjo de várias auditorias. É um planejamento de várias auditorias. Escopo da auditoria. Agora a gente viu qual era o escopo da ISO 19011, não foi? Agora, qual é o escopo da auditoria que vai ser feita?
o que a auditoria abrange, os limites, descrições de locais físicos e virtuais, se tiver virtual, tempo, funções, unidades organizacionais, atividades e processos. O que é que eu vou auditar? Por exemplo, eu vou auditar na empresa a ISO 9001. Ah, mas a empresa A tem 3 sites, mas ela não quer, ela tem 3 endereços. Ela quer só auditar o endereço X. Então eu especifico, é só a empresa X do CNPJ X, daquele endereço lá, que está fazendo a ISO, o resto não. Então é o que eu vou especificar, tá? É o escopo. Plano de auditoria, então cuidado para não confundir programa de auditoria com plano de auditoria. Programas são vários planejamentos de várias auditorias. E o plano é a descrição das atividades e arranjo de uma auditoria. Tá? Então eu vou fazer uma auditoria como? Aí tem um planejamento. O horário, a data, o local onde eu vou fazer a auditoria, quem vai auditar, quem vai ser responsável em responder. Tá? Esse é o plano que eu tenho que fazer. Critérios da auditoria, requisitos usados como referência para comparar as evidências objetivas. Sempre quando a gente vai fazer uma auditoria, a gente tem que ter critérios. Se a gente for em algum lugar que não tiver nenhum procedimento, não tiver critério nenhum, eu vou auditar o quê? Não tem, cada um faz como quer e todo o processo é feito da forma que bem se entende. Então não tem que auditar, porque eu só vou verificar como é que está sendo feito o processo e vou relatar que o processo é feito assim. Então a auditoria tem que ter um critério. Já que vocês estão estudando para ser auditor da ISO 9001, o critério da auditoria é a norma ISO 9001. Quando vocês forem auditar uma empresa internamente, vocês vão lá auditar conforme a ISO 9001, que é o critério. Ou vai auditar 14001, ou vai auditar qualquer outra, mas o critério vai ser aquela norma que você vai auditar. Quando você, dentro da auditoria, por exemplo, chega num local que tem um processo, esse processo tem um procedimento, opa, aquele procedimento é um critério. Que você vai pegar aquele, você faz assim, 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 vamos verificar se você faz isso, 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 assim mesmo. Aí você vai lá e verifica, ele faz de acordo com o procedimento dele, conforme. Se ele faz algo em desacordo com o procedimento dele, aí vai vir uma não conformidade. Aí isso aí vai ver lá na frente. Estudar especificamente não conformidades. Tá? Então, o critério, gente, é onde você se baseia para afirmar se aquilo está conforme ou não conforme. São os requisitos. Requisitos usados, tá? Como referência. Bem específico aí, tá? Evidência objetiva. Lindo isso aí. Evidência objetiva. Dados que revelem a existência ou a verdade de alguma coisa, podendo ser contida por observação, medição, ensaio, registros, documentos, até por palavras, né? Por falas. Você pode obter essa evidência objetiva, tá? Então, evidência, gente, é quando você descobre uma não conformidade ou uma conformidade e você tem um relatório, você tem um procedimento, você foi ver em loco, você mediu, você checou, você viu os registros, a evidência de registro tem lá. Registro de treinamento do funcionário, tá lá o registro de treinamento do funcionário. Vocês vão ver lá que tem itens que fala que tem que reter a informação documentada dos registros de treinamento. Então você, quando for no RH da vida procurar o registro de treinamento de Zezinho, que você viu lá na produção, Zezinho teve esse treinamento aqui? Teve. Cadê o registro? Aí ela vai mostrar o registro. Esse registro é uma evidência objetiva de que existe uma verdade e uma concordância com a norma e com o sistema. Ok, gente? Evidência de auditoria, fatos e registros pertinentes aos critérios de auditoria. Aqui, evidência objetiva, gente, é como abranger o mundo todo, tá? A evidência da auditoria, que é a sua auditoria, é essa evidência objetiva dentro da auditoria, tá? Dentro da auditoria. Aí ela vira fatos e registros pertinentes aos critérios de auditoria. Aí qual é o seu critério? Então você tem fatos. Aí vira uma evidência de auditoria. Constatação de auditoria. Resultado da avaliação da evidência de auditoria, que foi coletada e comparada com os critérios de auditoria, conforme ou não conforme. É a constatação. Avaliou a evidência junto com a registro, junto com o procedimento, junto com a norma. Está de acordo? Bom, está de acordo, está conforme. Não está de acordo? É não conformidade.
Aí você constata. Constatação de auditoria. Conclusão de auditoria. Resultado de auditoria após levar em consideração todos os critérios abordados na auditoria. A conclusão é o final do relatório. Quando você conclui que a empresa está assim assado, está conforme, porém teve algumas não conformidades, porém o sistema está bom, o sistema está ruim, e você vai dar uma conclusão. Isso depois de concluir todos os itens que você fechou a auditoria. Ó, resultado de auditoria após levar em consideração todos os critérios abordados na auditoria. Era os seus requisitos, né? Tá lembrado? Então levou em consideração toda a norma ISO 9001, você foi lá e viu toda a empresa com toda a norma 9001 e ela se contemplou em todas elas. Mas pode ter empresa que, por exemplo, a norma de projetos ele não tenha, calibração não tenha, entendeu? Aí isso não cai para eles. Aí, mas você vai fechar toda a auditoria. Cliente de auditoria, organização ou pessoa que solicita uma auditoria. Simples assim. Simples como está dito. Cliente é quem? Uma empresa que pediu ou alguém que pediu. Porque às vezes a norma é para a pessoa e às vezes a norma é para a organização. Auditado, organização como um todo ou suas partes que está sendo auditada. Gente, quando você for lá fazer o planejamento, você vai botar planejamento tal, vai auditar a gestão da qualidade. Quem é o responsável da gestão da qualidade? É Zezinho. Pronto. Zezinho vai ser o auditado. É esse caboclinho aqui que é o auditado. A parte que a gestão da qualidade foi auditada e o responsável lá é o Zezinho. Além de Zezinho, poderia ter outras pessoas, mas o responsável é Zezinho. Tá? É o auditado. Equipe de auditoria. Gente, é quando você tem uma auditoria grande, né? Uma empresa grande, que você precisa ter mais de uma pessoa. Então, mas sempre que tiver uma pessoa, tem que ter um líder. Mas vai ser uma equipe de 4 pessoas, por exemplo. Imagina você ir visitar uma automobilística para fazer a ISO 9001. Quantas pessoas? 7 pessoas? Vai. Para fazer 5 pessoas para fazer uma semana inteira. 5 pessoas auditando a empresa. Então, tem que ter um cabeça. E tem que ter equipe. Essa equipe. Uma ou mais pessoas que realizam auditoria e podendo ter apoio de pessoal especialista no processo de auditado. Essa questão de ter apoio de pessoal especialista é bem assim. Você vai fazer uma auditoria em algum local, porém você não é especialista daquele local, daquele produto que ele faz, por exemplo. Aí você chama para você um especialista. E junto com o especialista ele vai dizer realmente o que eles estão fazendo. É muito a especialidade dele que você não tem, mas você se apoia nele. Ele para você também será como se fosse um auditor, porém ele está vendo e passando para você, explicando a você como funciona realmente. Vai ser não vai deixar ninguém lhe enganar, né? Auditor, você futuramente, quando acabar esse curso, você vai ser um auditor, pessoa que realiza auditoria. Simples assim. Especialista, como a gente falou, pessoal que detém o conhecimento sobre o processo do auditado e apoia auditores em uma auditoria. Eu tenho um especialista, por exemplo, imagine que eu Luiz Moraes, eu não sou um especialista em fazer alimentos. Minha especialização é mais em metalúrgica, tá? Metalúrgica. O meu mundo foi muito mais metalúrgico, indústria. Imagine eu fazer uma auditoria numa empresa que faz pão, por exemplo, pão, fabricante de pão. Então, quando eu for lá, eu vou precisar ter um especialista na parte de alimentos, porque eu não vou conhecer muito da parte de alimentos. Eu tenho um especialista comigo. Então, eu chamo comigo um especialista. Eu e ele viram uma dupla, viram uma equipe já aqui. Aí virou uma equipe e a gente vai auditar. Eu vou auditar, quando chegar na parte de querer saber por que isso é assim, como é que isso é feito assim, aí ele vai dizer, é assim, assim, assado. Isso está certo, isso está errado, está não conforme, o procedimento é isso, é aquilo outro. Então, ele vai ser a segunda pessoa minha, tá? Com a especialidade do conhecimento que eu precisava para fazer aquela auditoria. Eu vou auditar uma empresa de energia nuclear, eu não entendo de energia nuclear, entendeu? Quando eu for auditar uma empresa de metalurgia, metalúrgica, uma ferramentaria, uma metalúrgica, uma fabricante, uma indústria de aço, eu não vou precisar de nenhum especialista, entendeu? Observador, acompanhante de auditoria que não atua como auditor. É só uma pessoa, por exemplo, você que está fazendo esse curso, quando você for fazer alguma auditoria, procurar saber,
depois que você for fazer esse curso, vai fazer alguma auditoria. Então você pode entrar como observador. Como é que ele se comporta? Como é que ele faz uma auditoria? Tá? E se você estiver aqui por Recife, quem estiver aqui por Recife ou perto, que precisar, eu queria fazer uma auditoria, Luiz. Aí eu tiver algumas empresas para fazer auditoria, a gente vai fazer e posso levar você comigo. Aí vamos entrar em contato, tá? Sem problema nenhum. Risco, efeito de uma incerteza, né? E isso é uma da atribuição da ISO hoje, né? Ela fala muito sobre risco. Então, risco também você tem que verificar também na auditoria. Quais são os riscos que você corre fazendo auditoria, auditando, ou os auditados, as pessoas. Tem que ter muito cuidado. Às vezes o auditor quer que faça um exemplo e o exemplo é muito perigoso de ser feito. Então pode gerar algum risco. Ou fazer alguma auditoria em algum local que pode gerar um risco. Entendeu? Então tem que se ver risco. Todo mundo sabe o que é risco. Sistema de gestão, conjunto de atividades e elementos interrelacionados de uma organização que estabelece políticas, processos e métodos para alcançar os objetivos determinados. Então, gente, sistema de gestão é toda a empresa, a gestão de custos, gestão de produção, gestão de projetos, gestão da qualidade, gestão de vendas, gestão de garantia, tudo isso que tá coligado, tá junto, criando, porque tá tudo preso, gente. Hoje em dia você não vai auditar departamento, auditor, abre a mente agora, você não vai mais auditar departamento, eu vou auditar o departamento da qualidade, eu vou auditar o departamento da engenharia, não. Você vai auditar um processo como um todo, um sistema. Então sua visão auditor, como sistêmica tem que ser grande. Conseguir enxergar a empresa funcionando como um todo, porque tudo está interligado. Se você chega lá no operacional e procura saber o nome de quem está operando uma máquina, pronto, com esse nome ele está ligado já no RH. Aí você vai verificar lá no RH se ele tem treinamento, se ele tem capacitação, tá? Tudo já está ligado. Uma peça que ele fez aqui foi para que cliente? Tal cliente tinha um pedido, então essa peça está com ele, tem um pedido, tá ligado? Compras, tem um pedido, comprou alguma coisa, teve que comprar matéria-prima, tá ligado a compras. E ó como começa a linkar tudo. Mas vendeu, já vendeu, então nota fiscal de venda, teve garantia, teve problema, reclamação de cliente. Tá tudo interligado, gente. Ninguém mais audita departamentos, a gente audita processo, porque um vai ligar com o outro, tá? O que é que tem mais? Conformidade, fato que atende aos requisitos aplicados. Quando você enxerga uma evidência objetiva, tá lembrado? Evidência objetiva é que aquilo está conforme a norma, a gente chama de conformidade. E não conformidade é o inverso, né? Você pega uma evidência objetiva, ou não existe evidência objetiva de que está não conforme. Aquele exemplo que eu falei, você pegou o Zezinho aqui e foi lá verificar se ele tinha um registro de treinamento. Quando você chega lá, o registro existe, tá lá o registro checado, dá tudo conforme. Aí você procura, aí ele fez o treinamento tal, ele tá usando tal máquina, então ele tem que ser capacitado para isso. Quando você chega lá, não tem nenhum registro. Não existe evidência objetiva de que ele foi treinado. E pela norma tem que estar guardada o registro, certo? Então agora que você vai descrever lá que evidência objetiva de que não há registro no sistema que garanta a capacitação do operador, tá? Aí é não conformidade. Que é isso aqui, gente, a gente vai ver mais na frente como a gente vai descrever não conformidade, como a gente vai descrever conformidade, tá? Mais na frente vamos trabalhar sobre isso aí. Estamos falando só de termos, só entendendo. Competência, capacidade de aplicar habilidades técnicas e conhecimento específico para alcançar determinados resultados. É a competência que cada um tem, tá? Requisito, a gente vai falando, requisito é a norma. Qual é o requisito aplicado? Expectativa declarada, determinada em norma, declarada geralmente obrigatória, é declarada, é obrigatória. É o seu procedimento, por exemplo. Você criou um procedimento para as pessoas seguirem. Se não seguir, existe uma não conformidade. Se seguir, existe conformidade. Processo, conjunto de tarefas padronizadas e interrelacionadas que transformam entradas. Eu pego insumo, matéria-prima, informações, né?
jogo tudo dentro de um processo, são várias tarefazinhas, ou uma ou duas tarefas, ou várias tarefas, e vai sair o quê? Um produto, um serviço, ou informações para satisfazer requisitos dos clientes. Então, o meu processo é as tarefas que eu faço para atender a um cliente, tá? É um processo. Desempenho, resultado que possa ser mensurado, medido, quantitativamente ou qualitativamente, ou quantidade ou qualidade, mas eu tenho que conseguir medir. Então, desempenho eu tenho que medir. É um resultado que eu possa mensurar, um resultado que eu possa medir. Eficácia, resultados alcançados referente ao que foi determinado e planejado. Então, eficácia para ISO 19011 é o resultado alcançado. Será que alcançou realmente o resultado? Teve eficácia? O seu desempenho foi eficaz? Você teve desempenho, porém não foi eficaz, ficou abaixo da meta? Ah, você superou e muito a meta. Então essa é a eficácia. O que vem mais para frente? Então paramos aí. Essas são as terminologias principais que vocês vão ver na norma. Qualquer coisa, pega a norma lá que está no seu material, que você baixou com certeza, fez o download do material, né? E dá uma lidinha de novo, enxerga lá, lê a norma. É bom, gente, é bom ler a norma. A gente não vai ler tecnicamente a norma toda aqui no curso de auditor interno, mas o bom é você pegar a norma e ler a norma, ler mesmo. Eu vou falar muita coisa de cada item por item aqui, mas o bom é você ler a norma, tá? Então, próxima aula, gente, aula 3, princípios de auditoria. Opa, agora começamos a entender quais são os princípios de auditoria, tá? Gente, qualquer dúvida, o que é que vocês fazem? Tem o Telegram, né? Tem um grupo do Telegram, tem o meu Instagram, tem o WhatsApp, tem o telefone, tem e-mail. Então só não se comunica se não quiser. Então não deixe de se comunicar se tiver alguma dúvida, tá? Então até a próxima aula 3, que vai ser os princípios de auditoria. Que vocês tenham um bom dia, uma boa semana, uma boa madrugada, uma boa noite, bom final de semana. Beijão no coração e abração. Bye bye, gente. Bye bye.